E aí, pessoal, dá sequência aqui na nossa aula Engenharia Econômica. Nós vamos para o nosso segundo assunto, tá? Nós vamos tratar agora de juros compostos ou juros exponenciais, né? Do sistema exponencial. E na aula passada nós vimos juros simples, tá? Podem acessar aí no nosso canal as aulas. São 2 vídeos de aula de juros simples, para depois vocês passarem aqui para essa aula de juros compostos, certo? Então, coloquei 3 questões básicas que nós vamos responder nessa aula e caso a gente tenha essa resposta bem compreendida, aí vocês podem ficar tranquilos que a aula vai ter sido um sucesso, tá bom? Primeiro questionamento: que difere o sistema de capitalização simples do sistema de capitalização composta, tá? A gente vai ver essas diferenças, qual a diferença do simples para o composto, e isso vai trazer para vocês uma clareza muito grande de como funciona o sistema e de como funciona o outro sistema. Segundo questionamento: como se realiza os cálculos dos juros compostos? Então a gente vai ver, a gente entendendo já a diferença entre eles, a gente vai ver também como se calcula a montante, como se calcula o valor dos juros, tá certo? Como se calcula a equivalência de taxas, tudo isso a gente vai ver. Terceiro questionamento: como funciona a equivalência de capitais na forma composta? Então a gente vai ver isso aí também, a gente vai ver que é diferente lá de juros simples, tá bom? Vamos para frente já no próximo slide, já vou colocar aqui para vocês. Tá, só um minutinho, tá aí o segundo slide aí na tela. Acompanhem comigo aí. A gente tem uma relação no sistema composto que a gente chama de sistema exponencial, tá? Por que exponencial? Vocês lembram lá dos juros simples? Que nos juros simples ele tem uma relação linear. Por que é que se tem essa relação linear nos juros simples? Porque os valores dos juros a cada período vão ser iguais, vão ser os mesmos. Mas por que é que eles vão ser iguais? Por que é que eles vão ser os mesmos? Porque eu sempre vou encontrar o valor dos juros multiplicando o capital pela taxa. E esse capital lá de juros, ele não se altera, porque eu sempre faço o produto em relação ao valor principal, ao valor na data zero lá da minha avaliação. Tá certo? Então ele vai ter esse comportamento linear. Nos juros compostos, a gente vai ver que ocorre uma relação de juros sobre juros, porque os juros do primeiro período vão ser somados ao capital, tá? Ao final desse primeiro período, e ele vai passar a ser, esse montante vai passar a ser o capital do segundo período, tá? E depois que eu capitalizar para o segundo período, ele vai passar a ser o montante do terceiro. Depois que eu capitalizar para o terceiro, vai passar a ser o montante, o capital do quarto, e assim na sequência. Então vai ocorrer que eu faço o cálculo do valor do juro em cima do valor de juros que já ocorreu no período anterior. Ok? Captaram aí a mensagem, né? Então vamos para o próximo slide. Tá? Vamos fazer o comparativo de forma mais objetiva, então, para ficar ainda mais claro para vocês. Vamos supor que foi feita uma aplicação, né? Se aplicarmos R$1.000 durante 3 anos, a uma taxa de 10% ao ano, teremos os seguintes rendimentos e montantes, tá? Nesses regimes, no regime simples e no regime composto, que eu coloquei aí para vocês no slide. Então, o que é que eu tenho? Capitalização simples. Como é que ocorre aqui na capitalização simples? O que é que eu tenho? Ó? Capital de 1.000 vezes a taxa, encontrei juros do período 1, certo? Encontrei juros do período 1. O montante vai ser o quê? Capital mais juros. Capital de 1.000 mais 100 de juros. Então, eu tenho 1.100 aqui, certo? Segundo período, o que é que vai acontecer? No meu segundo período aqui, o que é que vai acontecer?
a multiplicação vai continuar sendo em cima do valor principal. Vai ser ainda em cima do valor de R$ 1.000, certo? Então, multiplico novamente pela taxa e encontrei os juros que vão ser sempre idênticos. Por isso que eu tenho uma relação que eu chamo aqui de linear, certo? Então, aí eu vou ter 1.200. No terceiro período vai acontecer a mesma coisa. O produto vai ser taxa vezes o valor principal, o valor que foi aplicado inicialmente. Valor de juros idêntico, não muda, tá? Eu passo a ter 1.300. O que muda a cada período vai ser o montante. Por quê? Porque o montante do segundo período é igual ao montante do período anterior, mais os juros, a capitalização daquele período novo, certo? Montante do terceiro período vai ser o montante do segundo mais os juros do período 3, do período corrente, certo? Vamos lá para juros compostos agora, porque juros simples a gente já viu lá na aula passada. Aqui foi só para mostrar esse comparativo. Então vamos lá para capitalização composta. O que é que acontece na capitalização composta? Eu tenho um valor de 1.000 no início, multiplico por 10%, que é a taxa, vou ter o valor de juros de 100 e tenho um valor de montante de 1.100, que é idêntico lá aos juros simples. Já posso deduzir aqui que sempre no período 1 vai ser indiferente eu capitalizar por juros simples ou capitalizar por juros compostos. O montante vai ser igual lá no final, tá certo? O que é que acontece agora aqui no segundo período? Veja que o capital que eu vou utilizar no meu segundo período é igual ao montante do período anterior, certo? Então, ó, por que é juros sobre juros? Porque eu tenho R$ 100 aqui nesses 1.100 que são juros, que foram juros do período anterior. Aí eu vou fazer esse produto por o produto entre esse valor de 1.100 vezes 10%, que é a taxa. Então, vou ter um juros de 110. Então, eu tive um juros sobre juros. Por quê? Eu capitalizei em cima de uma parcela de juros do período anterior. Isso fez com que o meu juro do segundo período fosse diferente dos juros do segundo período lá dos juros simples, certo? Então, passo a ter um novo montante de também diferente dos juros simples, de 210. A relação do cálculo é o mesmo aqui para encontrar o montante, que vai ser o quê? Ser capital mais juros. Então, pego o montante do período anterior e somo com 1.110. Aí vou ter essa mesma relação. Então, vou ter isso aqui também para os demais. O capital do terceiro período vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao montante do período anterior. Aí eu vou fazer o cálculo aqui, vou encontrar um novo valor de juros e vou encontrar 1.331 ao final, certo? Então aí você já consegue diferenciar juros simples e juros compostos. E vamos para o próximo slide aí. Trouxe esse slide aqui para vocês lá da aula anterior, onde a gente chegou para encontrar montante em juros simples até esse ponto aí, certo? Conceitualmente continua a mesma coisa, certo? Os juros, ele continua sendo uma remuneração pelo capital que foi empregado ou um rendimento pelo capital que foi empregado, tá certo? Então, o conceito é o mesmo, tá? Então, partindo do mesmo conceito, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que remuneração, juros, é igual a montante menos o capital. É o montante daquele período, né? Menos o capital. E montante menos o capital é a mesma coisa de eu pegar o capital novo, né? Vezes
a taxa. Então, eu vou ter que montante menos o capital é igual, montante menos o capital é igual ao capital vezes a taxa, certo? Na resolução dos juros simples, eu tenho diretamente essa informação, que montante é igual ao capital e multiplica 1 mais I, certo? Vou partir daí para a gente encontrar aqui como é que a gente tem a formulação geral para encontrar o montante em juros compostos, certo? Então vamos lá, eu vou passar novamente aqui o slide para vocês, tá? Vamos lá então. Para a gente chegar, eu quero que vocês entendam aqui como é que eu vou chegar nessa formulaçãozinha aí já destacada em amarelo, que é o valor da montante, tá certo? Peguei o mesmo exemplo, trouxe para cá, para o slide, para vocês acompanharem de perto aí. Então vamos lá. Como é que eu faço para encontrar o montante nesse meu primeiro período, nesse meu primeiro ano? Eu vou chamar de montante 1, certo? Para encontrar o montante 1, como é que eu faço para encontrar o montante 2? Como é que eu faço para encontrar o montante 3? Quando eu encontrar esses três montantes, eu vou analisar esses cálculos para ver como é que a gente faz essa formulação geral aí, tá certo? Então, para eu encontrar o primeiro, esse primeiro montante de 1.100, foi que eu fiz. Peguei o capital. Quanto é o capital? R$1.000. Peguei R$1.000 de capital e multipliquei por 1 mais I. Fazendo essa multiplicação por 1 mais I, eu vou encontrar um montante igual a 1.100, certo? Foi assim que eu fiz para encontrar o 1.100. Como é que eu faço agora para encontrar o montante 2, então? Lembra o que foi que eu falei no slide passado? Que o montante 2 vai ser o quê? Quem vai ser o capital do montante 2? Vai ser o montante do período anterior. Então, vai ser o montante 1. Então, vamos lá. Para eu encontrar 1.210 aqui, o que foi que eu fiz? Que é o montante 2. O que foi que eu fiz? Eu peguei o montante 1, certo? Por que eu peguei o montante 1? Porque o montante 1 no meu período 2 é o meu capital, certo? Então, esse capital aqui do período 1, certo? Esse C aqui, que é esse 1.000 aqui, ó, no meu montante 2, vai ser o que eu encontrei aqui no período anterior. Então, vai ser montante 1. Então, eu vou ter a relação que para encontrar montante 2, eu vou pegar o capital, que é montante 1, e multiplicar por 1 mais I. Essa mesma relação, não mudou nada. O que mudou é que o capital para encontrar no montante 2, eu vou utilizar o capital como sendo o montante 1. Só isso que mudou. Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que montante 1 é igual ao capital vezes 1 mais I. Tá? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei esse valor, tá? E coloquei ele para cá, substituindo no lugar do M1, do montante 1. Fazendo isso, né, eu tenho essa relação, tá? Vezes 1 mais I. Simples demais, né? E para encontrar o montante 3, mesmíssima relação. Ó. Encontrar o montante 3, quem é o meu capital aqui no montante 3? É o valor do montante anterior, é o que vai ser o meu capital agora nesse período, certo? Fazendo isso, eu tenho montante 2 vezes 1 mais I, certo? Mas quem é montante 2? Montante 2 é tudo isso. Ó. Montante 2 é tudo isso aqui. Então, vou pegar tudo isso aqui e onde tem montante 2, vou colocar essa relação. Então, vou ter isso até esse ponto, certo? Acompanharam aí, né? Vezes 1 mais I. Vezes 1 mais I. Pronto. Tá? Aí assim eu encontro a minha formulação geral, que é o que? Ó, vou ter em comum aqui que eu vou ter o capital, ó, capital, tá? Multiplicado por 1 mais I. Aí esse 1 mais I se repete quantas vezes aqui, ó? 1, 2, 3. Então para encontrar o montante 3, eu colocando 3 aqui no lugar do N, resolveria.
Para eu encontrar o montante 2, essa relação se repete quantas vezes? Multiplicada quantas vezes? 2 vezes. Para encontrar o montante 2, eu simplesmente colocava, era simplesmente para eu colocar o valor 2 aqui. E assim vai ser para eu encontrar qualquer relação temporal. Se eu tiver 10 períodos, 20, 30, 40, eu vou substituir nesse valor de n. Tá certo? Bacana? Vou colocar aqui já no próximo slide para a gente finalizar essa primeira parte dessa aula, certo? Daqui a pouco vai ter um segundo vídeo para a gente finalizar o assunto, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente essa relação que a gente viu no slide anterior, montante é igual ao capital, multiplicado por 1 mais i elevado a n. Então, eu tenho um capital aqui nesse meu período 0 e quero capitalizar 3 períodos. Aí eu vou encontrar montante lá depois de 3 períodos, certo? Utilizar essa formulação. Aí digamos que eu tenha um valor lá na montante depois de 3 períodos e quero descapitalizar. Aí eu simplesmente vou isolar esse meu capital, esse C, e eu fazendo esse isolamento eu vou ter que capital é igual a montante dividido por 1 mais i elevado a n. Ok? Beleza? Próxima aula, próximo vídeo, a gente já continua esse assunto aqui. A gente vai falar sobre equivalência de capitais. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço aí para vocês. Até mais.